Meu nome é Rafael Volpe. Eu me chamo Calessa Mondim A gente fala do podcast Endireitar. e hoje estamos com a presença ilustre do Arthur Mendes Lobo, graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Direito Ambiental pela Universidade Gama Filho, mestre em Direitos Coletivos e Função Social do Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, onde leciona Direito Empresarial, Direito do Trabalho e Direito Tributário no Departamento de Ciências Contábeis. Parecerista também da revista Presidência da República, parecerista da Revista Jurídica Suprema do Supremo Tribunal Federal e atual sócio do escritório de advocacia Vambier Yamazaki Bevervance Law. Então, doutor, iniciando essa entrevista, é uma honra recebê-lo, é uma honra ter a presença do A senhor, honra é toda minha. o tempo para a gente. A nossa primeira pergunta, ela se inicia muito naquele momento que você acaba de entrar na faculdade com 17 anos ali. Por que a escolha do direito? O que te levou a escolher o direito? Bom, Rafael, Calessa, foi muito importante você fazer essa pergunta, porque hoje muitas pessoas, quando optam pelo direito em razão da remuneração, em razão do status ou em razão das facilidades, né, que o direito oferece por ter o tão falado leque de oportunidades em várias áreas. Mas o que me moveu a seguir a carreira jurídica foi o ímpeto por justiça, a vontade de solucionar problemas concretos através do diálogo, através de utilização da razão como instrumento de pacificação. Eu sempre me espelhei na minha mãe, por ela ser defensora pública, em Viçosa, Minas Gerais. Então, eu admirava muito o trabalho dela na defensoria e optei pelo direito em razão desse ideário de justiça. E, posteriormente, comecei a me enveredar para a área empresarial para tentar solucionar problemas dos empresários, pois os empresários que geram riqueza para o país, empregos, oportunidades de negócios. Então, foi isso que me moveu. Uma curiosidade também que a gente tem é se o senhor foi instigado a se aprimorar no ambiente acadêmico pelas iniciações científicas, como foi sua experiência com isso, publicação de artigo. Sim, a iniciação científica ela abre a mente da gente para os questionamentos, né? E o direito ele tem esse embate diário pelos debates, pela pesquisa, pelos estudos. Então, a iniciação científica foi fundamental para que eu pudesse me aprofundar nos ensinamentos jurídicos, me aprofundar na investigação de conhecimento técnico jurídico, porque o direito nada mais é do que uma ferramenta para a advocacia, né? Ninguém se forma em advocacia, se forma no instrumento do dia a dia do advogado. Então, a iniciação científica me deu embasamento teórico, embasamento científico para que eu pudesse ser um questionador, para que eu pudesse desenvolver essa ferramenta. Mas ainda foi dentro da faculdade ou foi depois que o senhor começou? Dentro da faculdade, eu consegui uma bolsa de iniciação científica e foi fundamental para eu estudar a teoria geral do processo. Foi ali, inclusive, que eu tive o meu primeiro contato, né, com a matéria que depois me fez ficar apaixonado pelo direito, me fez ter contato com o professor Vamber, me fez gostar do direito adjetivo, né, que é o processo, é o veículo que leva à solução dos conflitos. Então, a iniciação científica na graduação foi fundamental para que eu aprendesse a ser um pesquisador, né? E depois eu consegui unir a advocacia à carreira acadêmica. Eu nunca mais abandonei a pesquisa. Até hoje eu dou pareceres sobre artigos científicos e aprendo com os artigos científicos, porque o direito ele nasce na doutrina e a doutrina e a advocacia que faz a jurisprudência se formar. É assim que eu enxergo toda a espinha dorsal do direito.
Nessa linha de pensamento, doutor, ali, quando você disse que se interessou pelo direito empresarial, o senhor acha que o direito ele é uma linha de movimento? Você acha que o direito vai acabar essa linha de pensamento do empresarial? Porque às vezes são ramificações criadas no direito empresarial. A gente são matérias diferentes, a gente tem que trabalhar com várias coisas, várias diversidades. O que o senhor acha sobre o futuro do direito empresarial? Quais serão os caminhos que a gente vai ter? Costumo dizer que o direito é uno, nós dividimos ele em ramos para fins didáticos, né? Mas tudo está relacionado à teoria geral do direito, que por sua vez nasceu através do direito civil, né? Me parece que o direito civil foi o primeiro ramo do direito e se enveredou para todos os outros ramos do direito, né? Basta ver que no direito administrativo você estuda a validade dos atos jurídicos, a eficácia dos atos jurídicos, e isso tem como espinha dorsal ali o direito civil. E o direito empresarial também advém dos usos e costumes, e ultimamente evoluiu de uma maneira muito avassaladora em razão da virtualização das ferramentas contratuais, né, o fenômeno da tokenização, agora o fenômeno da revolução 3.0, 4.0, enfim. O direito evolui com um dinamismo incrível, né, e eu imagino que o direito empresarial nunca vai acabar, ele sempre será necessário. As vertentes podem mudar, é, as fontes que terão um peso maior na interpretação das normas podem variar em razão desse dinamismo, mas ele vai ser fundamental sempre para solucionar os conflitos. O mundo moderno é o mundo dos contratos, já dizia Caio Mário na década de 60, né? E eu costumo dizer que o mundo pós-moderno é o mundo do direito empresarial, porque tudo passa pelo direito empresarial hoje em dia, né? Temos as negociações, os contratos, a área consumerista passa pelo direito empresarial, direito de família. Hoje mesmo tive reuniões com famílias que hoje têm empresas, que têm conflitos empresariais familiares. Então, o direito empresarial ele se envereda no campo tributário, no campo ambiental, no campo da recuperação e falência, no campo patrimonial, no inventário, né? Quando a pessoa morre e deixa ali fontes patrimoniais. Então, eu acho que é um ramo essencial. E na academia, ele não tem tanto entusiasmo dos alunos, muitas das vezes, né? Porque ficam ensinando ali os tipos de sociedade, comandita simples, aquelas matérias, né? E ninguém vai ver na prática, ao invés de se apegarem a temas que são mais essenciais do dia a dia, que estão ocorrendo no dia a dia. Então, eu acho que o método de ensino de direito empresarial hoje na graduação é um método que precisa ser revisto. Uhum. Dos estágios que foram feitos durante a sua graduação no ambiente público, caso o senhor tenha feito, quais foram os benefícios e as dificuldades que o senhor enfrentou? Bom, os benefícios na seara pública, na parte de estágio, foram muito bons, porque eu fiz estágio com o Ministério Público, né, com dois promotores cíveis, então lá eu aprendi bastante sobre ações civis públicas, Uhum. me fez ficar apaixonado pela proteção ambiental, depois eu até fiz uma especialização em razão disso, e também fiquei apaixonado pelo processo coletivo, e acabei fazendo também um mestrado em processo coletivo. Então, o contato com a prática das leis ambientais e processuais na promotoria foram incríveis, e depois fiz estágio com magistrados, Uhum. e também comecei a entender de procedimentos, de postura, de tomada de decisão, como que o magistrado pensa, como que ele analisa um processo, como que ele faz um relatório de um processo, como que ele fundamenta para afastar o argumento de uma parte ou da outra. Então, olhar isso na prática, minutar uma decisão e aprender a como decidir num processo foi fundamental para mim. Então, esses são benefícios, né, tanto estágio no Ministério Público quanto na magistratura. Também fiz estágio no PROCON. O primeiro estágio que eu fiz foi no PROCON, ali, barriga no balcão, fazendo a termação, os consumidores reclamando e tal. E, e ali eu aprendi atendimento ao público, aprendi
a entender as reclamações das pessoas e a atermar aquilo, transformar aquela reclamação verbal em texto. Isso foi fundamental. E também a entender qual a visão do empresário, porque eu tinha que notificar o empresário apresentava a defesa administrativa e depois eu fazia uma minuta de decisão. Então eu começava também a ver o lado do fabricante, o lado do comerciante, né? Isso para mim foi muito mágico, foi muito bom. Uhum. E as dificuldades, burocracia. Quando eu fiz os estágios, não era remunerado. Então, para Uhum. vocês terem ideia, eu pagava para fazer estágio, porque eu passei num concurso, na época tinha um concurso para fazer estágio no Ministério Público e o estágio era em Ponte Nova, que era uma comarca maior. Então, eu saía de Viçosa 4 vezes por semana, Meu Deus. de carona ou com o carro da minha mãe, rachava gasolina com outros estagiários que iam fazer estágio em outros órgãos para estar lá, né? Então, nem o meu lanche era de graça, né? Eu tinha um direito a um cafezinho, um biscoitinho só. Então, foi muito difícil pela burocracia, pela distância, pela ausência de remuneração. E hoje eu vejo estagiários que trocam de estágio porque vão ganhar vale-refeição em um e outro não paga, como se estágio fosse emprego, né? E estágio é uma baita oportunidade para você aprender, adquirir conhecimento prático, né? Então, eu penso que essa dificuldade me fez ser mais forte. Então, eu vejo com bons olhos. A burocracia do dia a dia, né, do servidor público, e a dificuldade também do tempo do processo, porque no Ministério Público eu exarava um parecer e ficava louco para ver a sentença, né? Em muitos casos eu nem via a sentença, porque eu me formei e a sentença ainda não tinha sido proferida. Uhum. Então, nesse ponto, nós temos 2 pontos aqui que são desafiadores hoje: a burocracia e a lentidão dos processos. Uhum. Então, doutor, eu acho que levando nessa linha de pensamento, eu também fiz estágio, né, em órgão público. Eu trabalhei aqui na 11ª Vara Civil em Curitiba, e eu acho que uma boa questão a se tocar é assim, no estágio público, eu, como trabalhei no cartório, no caso na 11ª Vara Civil, eu comecei a aprender a lidar com as pessoas. Eu acho que o direito é uma questão de jogo de cintura. Você tem que ter aquele jogo de cintura para saber lidar e também aprender. Eu acho que muitas vezes falta na faculdade, as pessoas elas não têm a visão de como é o direito público, ou só ficam focadas só nisso. E eu sempre falo para os meus amigos, falo assim, eu acho que, e sempre falei para a Calês, é muito bom você ter as duas visões, tanto da advocacia Sim, quanto do direito público. E eu acho que esse jogo de cintura você vai criando com os estágios. Os estágios eles vão te acrescentando conhecimento. E mais ou menos nessa linha de pensamento e levando, nossa próxima pergunta que a Cris vai fazer é mais ou menos nesse sentido também, sobre os bom, estágios, no quesito do aprendizado X dinheiro. Nosso principal questionamento seria, né, até mesmo como o senhor falou, que o estágio é aquele momento de aprender. A gente queria saber a opinião do senhor em relação ao aprendizado versus dinheiro, porque a gente sabe que muitas pessoas necessitam da remuneração hoje em dia, né? Eles sim. mesmos pagam a faculdade ou têm 50% de bolsa. Qual seria a sua opinião nesse sentido? A prioridade, ao meu ver, tem que ser o conhecimento, o aprendizado, Uhum. porque é ele que vai depois gerar a capacidade de você agregar valor à sua profissão e o dinheiro será uma consequência disso. Então, sempre enxerguei dessa maneira. Por mais que fosse difícil, um estágio que não remunera tão bem, eu me perguntava, o que que eu vou aprender lá? Existe uma capacidade de me tornar membro de um escritório, se eu fizer um estágio lá, de eu me incorporar àquela organização, ou se for num setor público, o que eu vou aprender lá? E não só aprender o que fazer, mas também o que não fazer, né? Quando o Rafael fala assim, olha, eu fazia atendimento ao público, tem certeza de que lá, às vezes chegava um advogado todo elegante, sabia pedir, sabia coletar informação com educação, e também chegava gente que, né, destratava o servidor e tal, e que as pessoas falam, poxa, que cara grosseiro, né? Por que que ele agiu dessa maneira? Então, quando você estiver do outro lado do balcão ali para pedir algo para um servidor,
qual dos dois caminhos você vai optar? Você vai ter uma atitude mais elegante, mais cortês, com mais urbanidade, ou você vai ser grosseiro, né? Então, é se colocar no lugar do outro. Então, eu penso que o aprendizado ele é constante. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Verdade. E o conhecimento ele que vai trazer valor para o seu trabalho. Então, quando eu vejo, né, algumas pessoas optando por um estágio em razão da remuneração, eu penso que é um erro total. Tem gente que fala assim, não vou fazer estágio, eu vou estudar para a OAB. E de nada adianta eu fazer o estágio e não ter tempo para estudar para a OAB. Então, eu vou focar na OAB. Aí a pessoa foca na prova da OAB, passa na OAB e depois não consegue emprego porque não fez estágio. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que ter uma disciplina para buscar tanto conhecimento prático, uma posição, network é muito importante também, conhecer pessoas, circular entre as pessoas e também estudar para a prova da OAB, que você também não pode relegar isso. Então, e também ter a remuneração, principalmente quem precisa da remuneração para compor o orçamento. Então, tem que tentar unir essas coisas todas. Sei que nem sempre a gente vai ter o ideal. Existe o ideal, existe o possível. Se não der para atingir o ideal, vai no possível, né? Meu avô falava assim, mira na lua, mas se acertar numa estrela, meu filho, tá bom demais, né? E é isso. Então, o segredo é esse. E ali, no momento que o senhor tirou a OAB, doutor, quais foram as suas maiores dificuldades para se inserir no mercado de trabalho? Eu acho que a gente tem que relacionar muito o quesito dos estágios. Os estágios, eles te dão uma preparação muito grande para você já entrar no mercado de trabalho. Eu acho que se você só segue na academia do direito, estudando, só estudando, 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 e não tem, como o senhor disse, o equilíbrio, você, às vezes, né, vai cair do cavalo lá na frente, porque, infelizmente, a advocacia, ela te exige ter a experiência. Não adianta você só ter o conteúdo e não ter a experiência de como funciona. O que o senhor acha sobre isso? Quais foram as suas dificuldades em relação a isso? Ótima pergunta, porque o mercado de trabalho é muito concorrido, né? Na advocacia, a gente tem uma concorrência grande e, e nada melhor do que o esforço, a demonstração do esforço para mostrar que você é capaz. Então, quando você faz estágio e ainda estuda, né, você mostra esse esforço. Isso está no seu currículo. Então, fica muito mais fácil de alguém visualizar resultados. E quando você já passou por um estágio e vai para outro e já chega com conhecimentos trazidos do seu estágio anterior ou dos estágios anteriores, você tem maior probabilidade de demonstrar resultado. Então, quando você demonstra resultados dentro de um estágio final, vamos dizer assim, antes de se formar ou já recém-formado, você consegue colocar se colocar dentro de uma estrutura, você consegue conquistar o seu espaço, né? As pessoas te notam. É diferente a pessoa que se anuncia, né, que estreia, eu sou fulano, eu fiz isso, fiz aquilo, e da pessoa que é notada. Eu prefiro a pessoa que é notada, com descrição, fazendo o seu trabalho, mostrando o seu trabalho, mostrando que quer maiores desafios. Olha, eu terminei de fazer aquela tarefa que você me deu, tem mais alguma? Olha, eu gosto de tal área, assim, assim, você pode me passar alguma coisa nesse sentido? Olha, estou pensando em ler um capítulo sobre esse tema, qual livro você me indica? Né? Quando você começa a mostrar que quer mais conhecimento, que quer aprender mais, que pode agregar valor, ali você garante seu espaço. Então a Uhum. dificuldade encontrada é essa, você superar a concorrência. Mas superar a concorrência não é prejudicar a concorrência, não é falar mal das outras pessoas, mas é mostrar que você é capaz a partir do seu esforço. É mostrar que aquela dificuldade, aquele limão, ele pode se tornar uma limonada. E é muito bom pensar nesse sentido também. Eu acho que uma pergunta que eu gostaria muito de saber é: o mercado de trabalho, ele destaca os melhores ou massacra os menos preparados? O mercado é exigente, né? Mas ele também oferece muitas oportunidades. Então a gente tem que pensar nisso. Não que o mercado massacre. O mercado tem faro de cão de caça. Isso Uhum. quem me falou foi o professor Vamber. Ele foi meu orientador no mestrado.
E quando eu estava fazendo mestrado, eu fiz um processo seletivo para ser advogado da Mitsubishi, concorri com 1.000 advogados e passei, era uma vaga. Uhum. E eu tive que optar por ficar nesse emprego ou ficar com a bolsa da CAPES, porque eu era bolsista da CAPES, de iniciação científica. Que a CAPES ela não daria a bolsa se eu tivesse empregado. E o professor Vame me falou: olha, estude, estude e estude. Você está no mestrado para extrair o melhor conhecimento possível, então faça isso. Você é um aluno nota 10, um pesquisador nota 10, nasceu para isso. Estude, porque na hora que você terminar o seu mestrado, o mercado vai atrás de você, né? Uhum. E fizer bem feito. O mercado tem faro de cão de caça. Então nunca vou esquecer essa frase dele, porque depois ele que foi atrás de mim, né? Uhum. Perguntar se eu não queria trabalhar com ele. Então, o esforço contínuo, a busca por excelência, ela é um diferencial muito significativo. Por isso Uhum. que muitas das vezes ser imediatista, eu me lembro que quando eu recusei a vaga da Mitsubishi, eu fui ceiar na ceia de Natal lá com minha família em Viçosa, e o meu tio falou: como é que estão as coisas? Eu falei: ah, tio, passei no processo seletivo e tal. Ele falou: onde? No Mitsubishi? Nossa, uma baita multinacional. Eu falei: sem dúvida nenhuma, uma baita multinacional, mas eu desisti da vaga, tio. Pra quê? Eu falei: não, pra fazer mestrado. Ele: você tá louco? Você tá Uhum. maluco? Você é pobre? Você já perdeu uma oportunidade de trabalhar numa multinacional? Onde já se viu isso? Uhum. Aí falou: você balança uma árvore aqui, cai 3 mestres de uma árvore. Mestrado, um Uhum. monte de gente tem, agora tá uma vaga dessa e tal. Eu levantei da ceia, nem ceiei, levantei e fui pro meu quarto. E falei: puxa vida, eu tento acertar tanto, tento fazer as coisas de uma maneira tão preocupada, né, com acerto, e é isso que eu ouço, né? Sim. E hoje, né, eu vejo que eu acertei muito, né? Hoje ele me fala, não, você desculpa por aquilo que eu te falei, você estava certo, você mirou certo e acertou, né? Então, o esforço contínuo, a busca por excelência são diferenciais, né? Porque o mercado vai oferecer boas oportunidades, Uhum. principalmente porque não é só o conhecimento técnico que manda. É a pessoa saber o que quer, ela ter propósito de vida, ela saber se posicionar, ela ter ética, né? Sim. Então, muitas das vezes, toda essa provação é para a gente poder amadurecer esse tipo de sentimento e de pensamento. Agora, parando para refletir um pouquinho, a gente gostaria de saber a sua opinião em relação se só a capacitação, a qualificação profissional é suficiente para você ser um bom profissional no âmbito do direito. Ou se o senhor acha que algumas qualificações humanas também são necessárias. O conhecimento técnico, Alessa, é importantíssimo, é essencial, mas ele não é suficiente, né? A gente tem outras qualidades que também são necessárias. A capacidade de se interrelacionar, a capacidade de agir com ética, a capacidade de enxergar as inovações tecnológicas e aprender com elas, a capacidade de buscar soluções inovadoras, né? Ser criativo, de apontar soluções que ninguém está enxergando, a capacidade de conversar e liderar é importante, mas também a capacidade de ouvir alguém que te oriente, um coordenador, e ter humildade para seguir aquele conselho, né? Porque muitas pessoas hoje são imediatistas. Elas vão lá, se qualificam, começam a trabalhar e já querem a promoção. Primeiro ano, segundo, eu já quero ser promovido, eu quero sentar na cadeira de gerente, eu já estou pronto. E Uhum. não é assim. Então, ter a paciência, saber ouvir, saber aprender, às vezes até estar subordinado a uma pessoa mais jovem que você, né? Isso já acontece hoje nas empresas. Isso é sabedoria, inteligência emocional. Sim. E as pessoas têm que aprender a, a aprender com as diferenças, né? E isso é fundamental.
Eu acho que isso é uma das coisas que mais faltam, na verdade, no mercado de trabalho. A galera vai lá, faz uma faculdade, mestrado, doutorado, mas não sabe tratar as É, pessoas. Às vezes se acha superior, né? Sobe para a cabeça algumas Sim, sim, eu acho que também é isso verdade. é uma coisa que vem de casa, né? também. Também. É Tenho berço, né? É uma coisa que vem Sim, de forma mais informal, uma coisa que vem de casa. Porque educação, você pode. Educação, os nossos pais nos individual. transmitem, é individual, mas com o cliente, você vai ter que ter aquela, como eu sempre digo, aquele jogo de cintura. Você tem É. que entender a situação. Você, claro, vai lidar com gente que tem muito dinheiro, vai lidar no começo da faculdade com gente que não tem tanto dinheiro, mas eu acho que a carreira, ela é construída assim, é um degrau por degrau, degrau por Sim. degrau. Você não pode querer almejar ser um sócio sem pagar o preço antes de ser um sócio da trajetória inteira. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer transmitir e como com as experiências do senhor a gente quer demonstrar para a galera que está entrando no direito e mesmo para quem já está terminando a faculdade e indo para um grande escritório, seguindo sua carreira, e assim, não é fácil. A caminhada não é Uhum, fácil. A caminhada tem não muito é fácil. aprendizado para você ir, Sim. mas vale a Perfeito. pena, Mas como é para o senhor. eu acho que é super importante as pessoas saberem tratar principalmente as pessoas que não têm o conhecimento, que são as próprias partes, que às vezes você fica falando lá naquele juridiquês e a parte que é a mais interessada não está entendendo nada, não está É. sabendo de nada, e ter esse toque assim mais humano, né? Ter empatia pelo Sim. O próximo. juridiquês ele foi pensado para excluir, né? É uma linguagem elitizada para excluir, até mesmo empresários, né? Sim. Então, quando eu comecei a lecionar para o curso de Ciências Contábeis, para os alunos lá de contabilidade, administração, eu vi o quão importante era falar a língua deles, né? Usar a terminologia, mas de uma maneira mais compreensível, e o quão isso me ajudou com os empresários clientes do escritório, né? Porque eu não fico falando juridiquês com clientes do escritório. Hoje eu atendi um empresário e estava tentando explicar para ele uma ação de uso capião. Ele não entendia nada, né? O que que era posse ad uso capione, o que que é posse contratual, o que que é posse precária. Ele não estava entendendo nada. E eu dei uma aula para ele, ele falou, muito obrigado, não, agora eu sei, eu já vou comprar aquele imóvel. Ele está em uso capião, mas eu vou comprar aquele imóvel. Então ele queria saber se ele comprava ou não, quais eram os riscos, né? Então, às vezes, o juridiquês afasta, não é só porque a pessoa não tem estudo, às vezes tem, mas não é na área jurídica. E o meu avô dizia assim que na vida a gente tem que saber entrar, permanecer e sair em qualquer situação, com qualquer pessoa. Então, da mesma forma que eu trato um ministro quando vou entregar um memorial no STF, eu trato o porteiro do meu prédio. Do bom dia, boa tarde, pergunto como ele está, né? E penso que a vida fica mais fácil, mais leve e mais agradável, assim. Uhum. Então, quando a Calessa disse, né, que muitas pessoas, às vezes, por lidarem com o poder, o direito lida com o poder, elas deixam isso subir a cabeça, eu penso que sim, mas deve haver um controle constante, um policiamento individual, né? A pessoa tem que se autocontrolar para que isso não ocorra. Porque o direito é meramente uma ferramenta, né? Nós somos instrumentos do direito da parte. Então, a nossa linguagem tem que ser a mais acessível para as partes, a nossa função é pacificar e não aumentar o conflito, e não dificultar a vida do nosso cliente. O advogado ele tem que ser um facilitador de negócios, de diálogo, de impulsionamento da economia. Uhum. Onde tem negócio, tem advogado. Eu estava Sim. conversando aqui em São Paulo esse final de semana, no aniversário com um advogado. Ele falou assim: poxa, quantos negócios a gente faz através de advogados? Eu falei: onde tem bons contratos grandes, sempre vai ter um advogado que vai ter que dar uma opinião, vai ter que validar. Então, eu acho que os advogados têm que ser amigos entre si. Eu vejo, às vezes, jovens advogados que não cumprimentam o advogado da parte contrária em audiência. Isso é um erro, né? Porque hoje são adversos, amanhã podem ser parceiros.
quantos e quantos advogados são nossos parceiros no escritório, advogados de outros escritórios que trazem demandas para o nosso escritório, que pedem pareceres, né? Então é muito importante a gente ter esse ambiente de urbanidade, de atenção. Então, doutor, a gente tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Quando que o senhor teve o primeiro contato com o Dr. Vamber? A gente deu uma olhada também no seu livro, a gente deu uma Uhum. estudada também, a gente viu que ele foi seu professor, e a gente gostaria de saber mais um pouco como se deu a criação desse livro, e como foi o primeiro contato com o professor Vamber, porque para nós que estamos iniciando a nossa carreira agora, o Dr. Vamber ele é famosíssimo, assim, tipo, todo mundo fala, na faculdade a gente sempre comenta, fala, onde vocês estão estagiando? A gente está estagiando lá no Vamber, em Yamazaki, e com todos os sócios, daí, tipo, eles já ficam, nossa, mas que glamour! Como é que é? Como é que é? Como funciona? Uhum. Glamour é muito grande sobre o escritório. E Sim, a gente queria saber como foi o contato para o senhor, é, porque para a Uhum. gente a gente olha para o novidade. professor Vamber assim e vê, nossa, o que é isso? Como que ele chegou aqui? Como que o senhor conseguiu se associar? Como foi o convite? Como que rolou isso, esse primeiro contato? Então, eu tive um primeiro contato com o professor Vamber através dos escritos dele, né? Através das obras. Então, lá em Minas, eu fui estagiar no Ministério Público e eles compravam as coleções e recomendavam muitíssimo. Então, o primeiro contato foi com o promotor Galba Cota de Miranda Chaves, e ele sempre foi muito estudioso, muito entusiasta do processo civil, e falou: olha que obra magnífica aqui, o professor Luiz Rodrigues Vanbier, ele chamava de Vanbier. E aí eu peguei a coletânea e li ela toda em 2 meses e Eu- aprendi muita coisa que me ajudou, que eu não tinha visto ainda nem na faculdade, e, e gostei bastante. E depois comecei a acompanhá-lo, né, em congressos e admirava muito o trabalho dele. E depois no mestrado eu pude ter o privilégio de ser aluno dele e apresentar um seminário, e nesse seminário achavam até que eu fosse ser trucidado, porque eu discordei de 2 pontos da obra do professor Wander e falei com toda a humildade do mundo, né, pedindo todas as vênias, mas tive uma ousadia, mas ao mesmo tempo uma honestidade intelectual, né, porque eram pontos que eu não concordava, e isso é o que há de mais comum no direito, né, quando a gente vê os tribunais julgando aí, nem todas as decisões são unânimes, muitas são por maioria, e me causou espanto e surpresa e ao mesmo tempo alegria quando o professor Bambi falou que iria mudar o entendimento dele e me convidou até para ser orientando dele, né? E falou: olha, eu nunca pedi ninguém para ser meu orientando, sempre fui procurado para ser orientador, mas eu gostaria de pedir aqui publicamente para o Arthur, né, perguntar se ele não quer ser meu orientando. Então eu fiquei assim muito impressionado com a humildade dele, com os valores dele, né? Uma pessoa que veio de baixo, foi office boy, é um lutador, um cientista incansável. Hoje foi convidado para dar aula em Coimbra, né? E Uhum. isso muito nos orgulha. Então, me considero assim muito privilegiado por ter tido a oportunidade de pesquisar junto com ele no mestrado. Essa obra é uma obra que ele me orientou, e depois dali surgiu uma amizade e também uma confiança mútua, e posteriormente ele me chamou para trabalhar com ele em Curitiba. Eu nunca tinha pisado em Curitiba, sempre ouvi falar muito bem de Curitiba, e estava lecionando como professor na Federal de Juiz de Fora, e foi quando ele me fez o convite. Eu conversei com minha mãe para saber a opinião dela. Ela falou: meu filho, você sempre admirou o professor Vamber, sempre se inspirou nele, então vai, cai de cabeça, não pensa 2 vezes. E assim eu fiz, né? Fui trabalhar com ele, estamos juntos aí em novos desafios, foi extremamente enriquecedor quando eu pude notar o impacto que a gente trabalhando junto poderia causar. Já estamos caminhando para o final.
A gente gostaria de saber quais orientações e conselhos o senhor daria para os novos operadores do direito. E, assim, um conselho do fundo do coração, porque muitos querem atingir o sucesso profissional e não sabem como. Sejam resilientes. A resiliência é uma sabedoria, né? É a capacidade de você superar os desafios, olhar para frente, não ficar olhando para trás, não se deixar abater pelas dificuldades. Se encontrar uma dificuldade, tenta contornar, tenta harmonizar, tenta compensar com outras questões que vão te mover para frente. Porque não vai faltar quem te desmotive, não vão faltar justificativas para você não acordar cedo, para você não cuidar da tua saúde, da tua alimentação, do teu tempo, né? Então, acho que ter esse olhar resiliente faz toda a diferença. Estar sempre aberto a novas experiências também. E não pensar que, eu escolhi tal área do direito, eu não posso mudar de área, que a minha área é essa, né? Você pegar meu currículo, você vai ver que eu vou lá no empresarial, vou no tributário, direito do trabalho, vou no processo civil, vou em processo coletivo, e porque eu acredito, não que eu acredite que eu sozinho consigo dar conta de todas as áreas, não é isso. Mas a gente tem que sempre tentar solucionar problemas e se apoiar, né, em outros profissionais, e se apoiar no conhecimento, na busca pela solução através da jurisprudência, olhando para outras experiências e mostrando, assim, a que viemos, né? Viemos para solucionar problemas. Somos pagos para quê? Para Hum. argumentar. Então a gente tem que saber fazer isso e saber fazer bem feito. A advocacia é uma jornada que está em constante evolução. Quando você tem a consciência dessa jornada e a consciência de que ela é dinâmica, está disposto a viver com esse dinamismo, aí você realmente se encanta pela profissão e você vai ver que você não vai trabalhar, porque vai ser tão divertido, vai ser tão emocionante, vai ser tão recompensador que nem parece que você está trabalhando. Você está ali se divertindo, solucionando problemas, buscando é, ser uma pessoa melhor, fazer do mundo um mundo mais justo, mais equânime. E isso que me move. Eu acho que indo já para o final mesmo, uma pergunta que a gente vai fazer para todos os nossos entrevistados, que é a seguinte: qual a sua definição de sucesso, tanto na área profissional, tanto na área de vida pessoal? O que seria o sucesso para o senhor? Fazer a diferença na vida das pessoas. É fazer um mundo mais justo, mais equânime, ainda que a velocidade dessa mudança não seja tão boa e ideal quanto você imaginou, mas que seja um, um degrauzinho a cada dia, um tijolinho a cada dia. Isso é sucesso. É você tentar fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais equânime. Foi relacionar essas adversidades da vida pessoal com a vida profissional que o senhor comentou, o quanto foi difícil em relação a ir para os estágios? Como que o senhor conseguiu relacionar isso? Como foi a sua solução para esses problemas? Eu vim de uma família com poucos recursos. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu vendi biscoito e café na feira para feirantes, junto com minha irmã, que tinha 14. Então a gente acordava 4:30 da manhã, minha avó fazia os biscoitos, a gente preparava as cestas, ela fazia o café, fazia a garrafona de café de 5 litros, térmica, grande, a garrafona de leite quente, e eu levava as duas garrafas térmicas e minha irmã uma cesta de biscoito de polvilho. E a gente passava 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, na feira, os feirantes tirando as verduras, montando as barracas, morrendo de fome, e a gente chegava com café, com leite quentinho e os biscoitos. E vendíamos tudo, e ajudávamos em casa. Então, desde adolescente, né, começo da adolescência, eu entendi o quão importante é você ser útil e ser responsável.
e honrar pai, mãe, avô, avó, né? Ter esse amor por eles e honrar a família, honrar o trabalho. O trabalho dignifica. Uhum. Então, quando você está diante de uma adversidade, tenta extrair dela toda a força que ela pode te dar. Tenta extrair dela toda a inspiração que ela possa te dar. Uhum. Isso vai te levar para um outro patamar. É daí que vem a palavra sucesso. Sucesso vem da palavra sucedere, né? É o que vem depois. Sim. Então, quando você está numa adversidade, você pensa no sucesso. O que vem depois disso? Né? Vai vir uma cisão. Isso vai ser rompido. Quer dizer, dias melhores virão, né? Aquela música, dias melhores. É dias melhores. Acreditar nisso. Pensar positivo. Pensar, olha, é uma fase. Tá difícil? Tá, mas vai ficar melhor. Eu estou trabalhando, estou batalhando para isso. Ter essa resiliência. Então, é isso que vai tornar sua vida pessoal e profissional melhor. Uhum. E a gente deixou uma frase para o final, que eu acho que para nós foi muito impactante, dando uma estudada na história do Senhor, que é a seguinte: não importa de onde você vem, o importante é onde você vai parar. O senhor acha que isso a gente tem que levar para a vida toda, vida pessoal, vida profissional? Porque muita gente pensa assim: nossa, mas a minha realidade, eu não consigo atingir o sucesso. Mas se você, como o doutor falou, continuar construindo aos poucos, correndo atrás, indo sempre honrando o pai e mãe, porque eu acho que é muito importante ter o apoio da família. Muitas vezes a família é difícil, mas tenta honrar, tenta seguir nessa linha de pensamento. Fala assim, olha, não concordo, mas vou seguir em frente porque é necessário. E não importa de onde você vem, o importante é onde você vai parar. Exatamente isso. Muitas pessoas não têm pai, ou foram maltratadas por pai, por mãe, não tem esse apoio. Mas tem que buscar esse apoio em alguém, num tio, num amigo, num parente, ainda que distante, num chefe de estágio, no pai de um amigo, que seja, né? Tente se inspirar na vida de alguém, busque inspiração. E tenha determinação, esforço e perseverança, porque a sua origem não determina o seu destino. Então, independentemente de onde você veio, você vai alcançar grandes feitos. Terminamos, então? Terminamos. Eu acho que Agradecemos muito agradecemos a oportunidade, a né? presença do senhor, as palavras foram me impactaram Que bom, positivamente. fico Até fiquei um pouco feliz. emocionada agora no final. Aprendizado que a gente vai levar também em relação a isso é muito bom, porque, querendo ou não, o escritório abriu as portas para a gente aprender também. E para o E projeto, para o né? nosso projeto também, eu acho que o escritório está dando esse suporte muito grande e tendo experiências com o senhor, com outras pessoas também que vão nos agregar como profissionais. Eu acho que isso que é muito importante. E trazer a visão, obviamente, para quem vai se inserir no mercado de trabalho e está entrando na faculdade de Direito. A gente deixa o nosso agradecimento e é isso. Acho que finalizamos. Mas, Que ótimo, parabéns, Rafael, Caleça, vocês são fantásticos e contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigado por estarem no nosso escritório, o escritório que é de vocês também. Tenho certeza de que serão grandes profissionais e alcançarão todos os desejos aí que têm, profissionais e pessoais. Obrigado. esperamos encontrar o senhor presencialmente em outras Isso, cidades também. Também ótimo, combinado. Obrigada. gostamos de Obrigado. acompanhar o senhor, hein, doutor? Muitas Fiquem com fotos. Oh, muitas beleza. fotos. Lembre-se disso, eu também compartilho da mesma paixão. Beleza, ótimo. Valeu, doutor. Obrigado, Muito obrigado. queridos. Uma Uma boa boa noite. noite. Um Até mais. Até abraço. mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.